divisão de potências de mesma base. Como vimos anteriormente, nas 3 propriedades anteriores e na primeira propriedade que apresentei, onde nós tínhamos um expoente zero, eu usei divisão de potência de mesma base ou quociente de potência de mesma base para demonstrar que o 2 elevado a zero era igual a 1. Então, recapitulando aqui essa propriedade, como entendermos ela? Na divisão de potência de mesma base, mantemos ou conservamos a base no resultado e seu expoente será a diferença entre os expoentes das potências que estão sendo divididas. Assim, traduzindo matematicamente, se A for pertencente ao conjunto dos números reais, A é a base, M e N, seus expoentes pertencentes ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero. Eu vou ter a seguinte propriedade. A elevado a N dividido por A elevado a M. Conserva-se a base comum, a divisão, nesse exemplo é A, e subtraio os seus expoentes. Como, pois, seria um exemplo prático? Se eu tenho aqui 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Então, vamos lá. Utilizando-se dessa propriedade, nós vamos ter a base comum. A divisão é 2. E os seus respectivos expoentes são 3 e 2. Então, eu vou ter 3 menos 2. Repetindo a base, 2, 3 menos 2 é 1. Como nós vimos, quando o expoente for 1, o resultado é igual à base. Se eu tiver uma potência cujo expoente é 1. Continuando aqui, como verificar isso? Então, na demonstração, utilizando a base A, nós vamos ter a seguinte situação. A elevado a 9 dividido por A elevado a 7. Conservando a base e subtraindo seus expoentes, nós vamos ter aqui 9 menos 7. Conservei a base A e o expoente aqui, 2. Da subtração de 9 por 7. Como isso acontece? A elevado a 9 dividido por A elevado a 7. A elevado a 9 na forma de fração sobre A elevado a 7. O expoente ele indica quantas vezes a base vai ser produto dela mesma. Ou seja, eu vou ter o A multiplicando por ele mesmo 9 vezes, como está representado aqui em cima. E o A elevado a 7 vai ser o A multiplicado por ele 7 vezes. Daí eu posso simplificar a quantidade de A que eu tenho no denominador pela quantidade de A que eu tenho no numerador. Me sobrou aqui o A vezes A, ou seja, A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Utilizando-se de outro exemplo, se eu tivesse aqui 10 elevado a 9, dividido por 10 elevado a 3. Então, como resolveríamos isso utilizando-se da propriedade? Conservando a base e subtraindo seus expoentes. Então, eu tenho a base 10 e os seus expoentes 9 menos 3. Então, 10 igual a 6. 10 elevado a 6. Um outro exemplo seria, e se o expoente não for um número natural, for um número inteiro? Eu tenho aqui, por exemplo, o 10 elevado a menos 9, dividido por 10 elevado a 3, positivo. Como é que faz? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Como o primeiro é negativo, repete ele negativo.
menos da propriedade, e o 3, que é o expoente que eu tenho positivo, o 3 positivo. Então, quando eu multiplico menos vezes mais, dá menos. Então, aqui eu terei a seguinte situação: menos 9, fazendo essa multiplicação do sinal, ou entendendo que aqui ele pede o oposto do menos 3, que vai do mais 3, que é menos 3. Então, agora eu tenho sinais iguais, nós somamos. Então, 10 elevado a menos 12. Ok. Conhecemos mais uma propriedade. Agora vamos para a quinta propriedade. Na quinta propriedade, nós vamos ter aqui potência de potência. O que diz potência de potência? Quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando a base de uma potência é outra potência. Nesse caso, multiplicamos os expoentes e conservamos a base. Assim, essa propriedade é bem simples, prática de fazermos. Então, eu tenho aqui A elevado a um expoente n, e essa potência está elevada a um expoente n. Eu devo apenas multiplicar esses expoentes. Como seria? Eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 5. Então, aplicando essa propriedade, eu tenho 3 vezes 5. Conservando a base, 3 vezes 5, 15. Numa potência de base 10, como seria? Então, eu tenho aqui 10 elevado a 2 elevado a 3. Então, multiplicando os expoentes, conservando a base, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. Então, aprendemos mais uma propriedade.